Muito bem, pessoal, vamos fazer a atividade 1 de programação avançada, que eu estou aqui com o estúdio aberto. A gente precisa fazer uma calculadora, né? Vai ser em linha de comando, ou seja, não vai ter uma interface gráfica, né? Então a gente vai fazer tudo numa classe só, e aí a gente vai seguir os seguintes passos, né? Operação desejada, que a pessoa vai ter que escolher, só tem as 4 operações básicas, né? Em seguida os números utilizados na operação, e então a calculadora tem que calcular e exibir o resultado. O programa só deve repetir tudo isso e só deve encerrar quando o usuário digitar um zero como operação, e aí ele fecha o programa. Paralelo aos valores, a gente vai usar a classe Scanner, que está em Java Útil, e aí tá como usar ela na página 51, mas é facinho, né? Muito bem, então o que a gente vai precisar para a gente conseguir fazer essa atividade? Primeiro a gente precisa ter o JDK instalado e funcionando. O JDK é o Java Development Kit, que tem todo o pacote de coisas, né, de programas necessários para a gente conseguir fazer o desenvolvimento Java, tá? Que é basicamente o compilador e o interpretador, correto? Senão a gente não vai conseguir desenvolver. Você pode baixar no site da Oracle, né? Enfim, tem na internet, tem vídeos como você vai instalar, então não vamos perder tempo explicando isso daqui. Tem bastante material de como deixar o JDK instalado e funcionando no seu computador. Se você quiser, e algo que eu aconselho, é você baixar juntamente com uma IDE, como por exemplo o NetBeans, né? Porque o NetBeans é o que a gente utiliza no curso, tá? Então já pode baixar junto com uma IDE, não tem problema. Nessa atividade eu não vou utilizar uma IDE porque eu acho que não há necessidade de a gente criar um projeto numa IDE e tudo mais, porque é uma coisa bem simples, então a gente vai fazer utilizando um editor de código mesmo, que vai ser o Notepad++, tá? Esse aqui, o Notepad++, né? Notepad++, que é um editor de código levinho e fácil de usar, que eu utilizo para coisas pequenas, coisas mais rápidas. Você pode baixar e também instalar se você quiser, ou utilizar outro editor de código aí que você prefira, tá bom? Bom, tendo o JDK instalado e funcionando, a gente vai passar então para o escopo da nossa aplicação, que é uma calculadora simples, né? Então a gente tem que ter o método main, porque uma classe Java ela começa, né, um programa Java ele começa a execução pelo método main. Esse método main vai chamar um método chamado menu, então a gente vai colocar um método menu. O método menu, o que ele vai fazer? Ele vai ler a opção, né, que o usuário vai digitar e chamar o método correspondente. Então, se o usuário digitou a opção referente à soma, ele vai chamar o método somar. Se ele digitou a opção correspondente à subtração, ele vai chamar o método subtrair, e assim por diante, né? E para isso a gente vai usar um loop switch. Para fazer a leitura, nós vamos utilizar o scanner, que a gente vai importar do pacote java.util.scanner. Vou mostrar para vocês como é que faz isso. E vamos ter um método também, que é o método ler números, que vai fazer a leitura dos números usados nas operações. Tá? Então, vamos lá, mão na massa. Aqui eu estou com o Notepad++ aberto. Eu vou começar fazendo o salvamento aqui. Então, vamos salvar como. Vou salvar aqui na área de trabalho e vou salvar o nome do meu programa, da minha classe, né? Que no caso vai ser calc.java, tá? E no caso, a gente tem que começar o nome de uma classe, a gente sempre começa com letra maiúscula, tá bom? Então eu vou salvar aqui. Aqui está dizendo que ele já existe, substituir sim. Vou substituir, é porque eu estava fazendo um escopo aqui, eu vou até deletar esse aqui. Muito bem. Então tá aqui a nossa classe Java, tá? E a gente começa a classe Java dizendo que ela é uma classe pública, public. A gente tem que utilizar public class, né? E o nome da nossa classe, que é calc. Então aqui a gente já tem a classe iniciada, né? Public class calc. Agora a gente vai colocar o método main, que é o método ele é necessário, né? Então a gente vai colocar aqui o public, ele também é público, ele tem que ser estático, ele tem que ter um retorno vazio, seja void,
e tem que chamar main. E aí ele recebe um array de strings de argumento, tá? Então ele pode receber um array de string de argumento. Então a gente coloca aqui string, que é o tipo, né? Args, e abre e fecha colchete aqui, indicando que trata-se de um array. E não tem como fugir disso, tá? O método principal ele tem que ser declarado dessa forma. E só para a gente ver se o nosso programa já está funcionando, eu só vou imprimir na tela, eu vou chamar o system.out.println, que é um método, né, da classe system, que é uma classe disponível aqui no Java. Dentro do pacote out a gente tem o println, que imprime uma linha, né, no console. Então vamos lá, ok, vai imprimir um ok, só para a gente ver se está funcionando. Salvei, e agora eu vou abrir o prompt de comando. O prompt de comando aqui, para quem está usando o Windows, né, para a gente fazer, o que a gente precisa fazer? O arquivo está no formato .java, que ele é o código-fonte, é o texto, né? E a gente precisa transformar num executável Java, que é um .class. Então a gente precisa fazer a compilação. E para fazer a compilação a gente utiliza o JavaC, que é o compilador do Java. Tá? Então vamos lá. Vou navegar aqui, cd, vou entrar no desktop. Pronto, estou aqui no desktop porque eu salvei no desktop, tá? Para facilitar. Vou chamar o JavaC, e vou indicar qual é o arquivo que eu quero fazer a compilação, que é o calc.java. Vamos fazer a compilação. Pronto. Ele fez a compilação. Nesse momento a gente observa que ele tem um outro arquivo aqui, que é o calc.class. Esse aqui já é o arquivo executável do Java, tá? Aí para a gente executar ele, a gente chama o comando java e o nome do arquivo sem o .class, tá? Só o nome o primeiro nome. Aqui imprimiu OK, então significa que o nosso arquivo está funcionando. Então vamos voltar para lá e vamos continuar trabalhando, certo? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um método, né, que vai ser o nosso menu. Então vamos fazer aqui o método menu, tá? Vamos lá, ele não precisa ser público, tá? O main precisa ser público. O menu, como ele vai ser acessado dentro da própria classe, ele não precisa ser público. Então vou fazer aqui private, static. Eu vou fazer estático porque como ele vai ser chamado dentro de um contexto estático, ou seja, o método main é estático. Então ele precisa invocar outros métodos estáticos. Não vou entrar em detalhes por que isso aqui, né? Mas se você quiser aprofundar mais, dá uma olhada, né, em questão de métodos e atributos estáticos para você entender. O menu, por enquanto, ele vai ser void, tá? Depois a gente vai alterar isso daqui. Ou seja, ele não vai retornar nada, tá? Menu não vai receber nada também. Vamos abrir e fechar a chave aqui. Tem gente que gosta de deixar a chave aqui embaixo, tem gente que deixa aqui em cima. Vamos deixar assim. Muito bem. Então vamos lá. Ele vai ter que imprimir na tela, né? Então vamos fazer aqui system.out.println. Imprimir o quê? Uma mensagem que é escolha a operação. Uma coisa importante aqui, pode ser que aconteça dos acentos e caracteres especiais imprimirem de forma errada aqui. O terminal do Windows utiliza a codificação ANSI, tá? E aqui talvez a pessoa, né, esteja configurado aqui, como no meu caso, o meu está aqui, ó. Se eu vier aqui no menu formatar, está aqui, ó, codificação em UTF-8. E aí vai dar uma incompatibilidade com a codificação do terminal que está em ANSI. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em formatar. Aqui tem aqui, ó, converter para ANSI. Vou clicar em converter para ANSI e salvar para a gente conseguir exibir corretamente os caracteres. Então vamos lá. Escolha a operação. Aí agora eu vou fazer um Ctrl D para eu duplicar essas linhas. Porque aqui agora eu só vou mudar aqui, ó.
A pessoa vai digitar 1 para adição. A pessoa vai digitar 2 para subtração. A pessoa vai digitar 3 para multiplicação. E a pessoa vai digitar 4 para divisão. Ok? Depois a gente faz o lance do zero para sair, tá? Bom, agora a gente vai ter que fazer a leitura da opção que o usuário digitar. Então a gente vai usar a classe scan. Aí aqui em cima, antes da declaração da classe, a gente tem que fazer a importação de uma outra classe que nós vamos utilizar, que é a classe scan. Então a gente vai fazer o import, tá? Import Java, está no pacote Java, pacote útil, que é um pacote que é disponível já para quando você instala o Java, e a classe é scanner. Bom, estou fazendo a importação aqui, está importado, agora é só utilizar. Eu não posso utilizar essa classe sem antes, né, criar uma instância dela, ou seja, um objeto. A gente trabalha em programação orientada a objetos, a gente trabalha com objetos. Então, a classe por si só ela é só um modelo do objeto. A gente precisa desse objeto instanciado. Então, a gente instancia o objeto da seguinte maneira. A gente diz qual é o tipo do objeto, que no caso é um scanner. Então, scanner. O nome que a gente vai dar para ele, que eu vou dar o nome de scan. E igual a new scanner. Pronto. Essa classe, no construtor dela, ela exige que você indique de onde que ele vai fazer a leitura. E nós vamos fazer a leitura do teclado. Então, para fazer a leitura do teclado, a gente diz system, classe system.in, que é a entrada padrão do sistema, certo? Beleza. E agora a gente vai declarar aqui uma variável que é do tipo inteiro, int, que vai ter o nome opção, e que ela vai guardar o que for lido do teclado. Então a gente vai pegar o scan.nextInt, que é o método que vai fazer a leitura de um inteiro do que for digitado no teclado. Pronto. Agora a gente vai utilizar o loop switch para ver o que o usuário digitou, né? Qual dessas opções ele digitou. Então vamos lá. Vamos fazer um switch. O switch vai ser com o que o usuário digitou em opção. Beleza. Aí a gente vai verificar agora. Case 1, 2 pontos. Caso tenha digitado 1, então significa que ele escolheu a adição. Então vamos só imprimir aqui na tela. System.out.println adição. Só para a gente saber o que o usuário está escolhendo. E vamos fazer um break para a gente quebrar aqui o loop, certo? Vou fazer aqui a duplicação, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, só para agilizar. 3, 4, então aqui é subtração, aqui é multiplicação, e aqui divisão. Só para a gente ver se está funcionando, ok? Bom, e eu vou voltar aqui no método principal, o método main, e vou tirar isso daqui e chamar o menu, né? Menu. Muito bem. Vamos ver agora se vai compilar sem nenhum erro. Volto aqui para o prompt de comando. Aqui eu estou usando a setinha para cima no teclado, que ele chama o último, quando eu digito a setinha para cima, ele chama a última linha de comando digitada, né? Aí se eu apertar de novo, a penúltima, que é a que eu quero, Java C, calc.java. Vamos fazer a compilação novamente. A compilação se deu sem problemas. Agora eu vou chamar o Java Calc. Está aqui o menu, escolha a operação, adição, subtração, multiplicação, divisão. Beleza, não deu problema com os caracteres. Vamos escolher aqui a 3, multiplicação, 3, Enter, multiplicação. Então, nosso menu está funcionando corretamente. Vamos voltar então aqui para o código. E aí é o seguinte, a gente precisa agora fazer os demais métodos, certo? Então, vamos fazer o método ler números, que ele vai fazer a leitura dos números que vão ser usados nas operações. Como esse número, né, eu poderia fazer isso em cada método
Poderia fazer isso aqui dentro do menu? Talvez, né? Bom, mas eu escolhi fazer dessa forma, você pode pensar em outras formas de fazer isso, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui em cima, ó, antes do método main, eu vou declarar variáveis globais dentro dessa classe, né? Variáveis do escopo da classe, que vão guardar esses números. Então vão ser números de ponto flutuante que aceitam vírgula, né? Aceitam números fracionados. Então eles vão ser privados, vão ser do tipo float, e eu vou chamar um de N1 e ele vai começar o programa com 0. Vou chamar o segundo de N2 e ele vai começar com 0. Beleza. Então agora vamos declarar um método privado estático, porque nós estamos num contexto estático, né? Void, porque ele não vai retornar nada, que vai fazer a leitura para colocar a leitura do teclado aí para colocar nessas variáveis. Então vamos lá, então. A gente vai declarar de novo a classe scanner. Por quê? Porque aqui ela só está disponível nesse contexto desse método, né? Foi declarado aqui dentro. System_in. Beleza. Aí agora a gente vai imprimir uma mensagem. Eu vou até copiar aqui, ó. Informe o primeiro número. Vamos fazer a leitura então. N1 vai ser igual, né? O N1 está declarado aqui em cima, né? Na classe. Então ele está visível. Como ele está aqui dentro da classe, fora dos métodos, ele vai estar visível para todos os métodos da classe, tá? Então o N1 vai ser igual ao scan.next float. A gente precisa de um número float, ok? Beleza. Agora a gente vai copiar essa lógica aqui. Informe o segundo número, N2 vai ser igual ao... Beleza, correto. Agora a gente vai fazer os métodos de soma, subtração, divisão, as operações. Então vamos lá. Private static. Ele vai retornar um float, que vai ser o resultado da operação, né? Então ele vai fazer a operação e retornar esse resultado, tá? Ele não vai receber nada. Assim, o nome do método que é somar. Beleza? Então o que o somar vai fazer? Ele vai retornar... não, ele vai pedir para ler o número, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui. Vamos colocar aqui, ó, system.out.println somar para a pessoa saber que ela escolheu a opção correta, né? Somar. Agora ele vai pedir para ler número. Gente, eu esqueci aqui, ó. Void ler número. Estou esquecendo do nome do método, ó. Volta aqui em cima e coloco o nome do método aqui, né? Agora ele vai pedir para ler o número, ler número. Beleza. Hoje pode colocar no plural, né? Que são vários números. Então vou colocar aqui ler números. Aqui tem que estar igual, né? Ler números. Beleza. Depois da leitura dos números, ele vai retornar return. Ou a gente pode colocar para imprimir de uma vez, né? Vamos colocar para imprimir de uma vez. Então, vamos lá. System. Resultado. O resultado vai ser... vamos colocar aqui um float. Resultado vai ser igual a N1 mais N2. E aqui, resultado, né? Então tá aqui, ó, imprimindo resultado, aí a gente coloca um mais para fazer a concatenação. No PHP a gente concatena com ponto, aqui no Java a gente concatena com o sinal de mais, tá?
Vamos fazer essa lógica, vamos copiar aqui, então eu vou colocar essa lógica para as outras. Então aqui vai ser somar, vai ser subtrair. Subtrair, vai ler os números, aqui no resultado vai ser um menos o outro, e aqui, beleza. Vamos colocar aqui agora, no vez de somar, vai ser multiplicar, opa, letra minúscula. Multiplicar, aqui a gente muda o sinal para vezes. E vamos lá então, o último, que é dividir, e aqui o resultado, ok, vai ter, beleza. Agora a gente precisa chamar esses métodos, né? Então aqui, no lugar de system.println, vamos chamar então o somar. Vamos colocar uma quebra de linha aqui, só para ficar mais separadinho. Aqui vai ser o subtrair. Aqui vai ser o multiplicar. Muito bem. E aqui vai ser o dividir. Muito bem, vamos salvar. E agora vamos ver se está tudo certinho, fazendo aqui a compilação. Então vamos lá, javac, calco.java, deu erro, né? Vamos ver aqui o que deu de erro aqui. Non-static variable N1 cannot be referred from static context. Então está dizendo o seguinte, que a variável N1 e N2, né, ela não é estática, então ela não pode ser referenciada por um contexto estático, tá? Então é o seguinte, o método que chama essas variáveis são métodos estáticos e ela não é estática, ela depende de uma instância. Então a gente vai transformá-la em estática. Então private static. Só colocar o static aqui. Salvar que vai dar certo. Vamos fazer a compilação de novo. Deu outro erro. Diz que está faltando missing return statement. Tá. É o seguinte, que eu disse aqui, ó, que os métodos somar, subtrair, multiplicar, eles iriam retornar um float. Mas aí, quando eu comecei a desenvolver o método aqui, eu decidi imprimir o resultado sem fazer nenhum retorno. Então, não precisa de nenhum retorno. Então, vamos transformar isso aqui em void. Void, ele não vai fazer retorno. Void. Salvamos. Vamos tentar a compilação de novo. Tudo certinho, vamos fazer a execução. Java calc. Está pedindo para fazer escolha, vamos fazer a escolha 3, multiplicar, informa o primeiro número 5, informa o segundo número 10, resultado 50.0. Finalizou o programa. Muito bem, a nossa calculadora já está funcionando. Agora a gente precisa fazer com que ela não finalize o programa, só finalize quando a gente digitar 0, né? Bom, entre várias soluções que a gente pode dar para esse problema, para essa questão, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos transformar aqui uma das opções, né? Nós vamos transformar aqui o menu, ele é um método que não retorna nada, num método que retorna um booleano, que é verdadeiro ou falso, tá? Por quê? Porque aí quando ele retornar verdadeiro, enquanto ele retornar verdadeiro, o método main aqui, que chama o menu, enquanto o menu estiver retornando verdadeiro, é porque a pessoa não quer sair, então ele continua chamando o menu, tá? Num loop infinito, certo? Agora, se a pessoa digitar 0, ele vai retornar false e aí sai desse loop e encerra o programa, tá? Então vamos fazer o seguinte, aqui ó, quando a pessoa digita a opção, quando ele faz a leitura da opção, a gente vai fazer uma verificação. Ó.
antes do switch, tá? A gente vai verificar if a opção que a pessoa digitou é igual a 0, né? Lembrando que o igual para comparação são dois sinais de igual, tá? Porque o 1 igual apenas é atribuição e 2 iguais é comparação. Bom, dentro desse bloco if aqui, certo? A gente vai colocar então o switch. Então eu vou pegar o switch aqui, fazer um Ctrl X e colar aqui dentro, né? Vou dar uma indentação aqui, ó, para ficar bonitinho, beleza. Então está aqui, se a opção, desculpa, não é igual a 0, se a opção for maior que 0, desculpa, ou seja, se o seu usuário digitou outro número que não seja 0, certo? Se ele digitou alguma coisa maior que 0, é porque ele quer uma dessas opções aqui. Ah, mas se ele digitou então, se ele digitou a opção, uma opção que não existe. Então, se ele digitou uma opção que não existe, a gente vai para aqui, o default, ou seja, se não parou em nenhuma dessas aqui, ele chama o default. O default vai ser um system, vamos dar uma quebra aqui, system.print, é out, né? System out, print ln, opção inválida. Pronto. Bom, se o usuário digitou qualquer coisa maior que 0, então ele significa que ele não quer sair. Então aqui depois do switch, quando a gente fecha o switch, nós vamos fazer um return true, tá? Um return true, ou seja, ele digitou algo maior que 0, ele não quer sair. Agora, se ele digitou algo 0 ou menor que 0, né? Enfim, se ele digitou 0, ele não vai entrar nesse if. Se ele não entrar nesse if, ele vai passar reto, vai passar direto aqui e já vai vir aqui para baixo. Então a gente vai fazer aqui embaixo um return false, ou seja, ele digitou 0, porque não entrou aqui no if, na condição, certo? Muito bem. Simples assim. Aí aqui a gente faz um loop, tá? Qual vai ser o loop? A gente pode fazer o while. O while menu. Por quê? Pronto, simples assim. Por quê? Enquanto o menu retornar verdadeiro, ele vai chamar menu de novo, né? Então, por exemplo, executou a primeira vez, entrou no menu. Aí o menu espera a pessoa fazer a escolha, faz o cálculo, exibe o resultado e aí retorna true. Aí volta para o método main. Ele testa, retornou true, chama menu de novo. Se a pessoa digitou 0, ele vai retornar false. Digitou, né, se retornar false, sai do while e finaliza o programa. Simples assim. Salvar. Vamos lá então, vamos fazer a compilação. javac calc.java. Compilou, agora vamos fazer a execução java calc. Escolha, vamos escolher a divisão, 4. Dividir, então vamos dividir 10 por 2, resultado 5, aí voltou de novo no menu, escolha a operação, beleza. Só que aqui está faltando, vamos digitar 0 aqui, 0, encerrou, beleza. Só está faltando aqui a gente colocar no menu essa opção, né? Aqui, ó, 0, sair. Muito bem, vou compilar de novo. Executar de novo. Tá ali, 0 sair. Vamos lá, vamos subtrair 2, informa o primeiro número, 80, informa o segundo número, 35, resultado 45, escolha a operação, 0 sair. Beleza, pronto. É isso aqui, a nossa classe Java está prontinha, a nossa calculadora Java está prontinha. Aí aqui diz que é para enviar apenas a classe do programa com os seus devidos atributos e métodos. Este envio deve ser feito efetuando um arquivo único em formato PDF ou Word. Então você vai copiar isso tudo aqui, colar no Word, por exemplo, e mandar lá no seu estúdio, que essa classe cumpre todos os requisitos aqui. Bom, não é difícil, né? Qualquer coisa deixa aí nos comentários se você precisar de alguma ajuda. Até mais!